Olá, sejam bem-vindos ao Bloco 1, a nossa primeira aula, onde nós iremos tratar sobre noções de empreendedorismo. A gente vai dialogar sobre algumas questões que muitos gostariam de terem recebido antes de começar o seu negócio, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o que é ser empreendedor hoje no Brasil. Muitas pessoas associam o empreendedor à empresa, tá? A gente vai desmistificar e dissociar alguns conceitos aqui. Então, o empreendedor, ele tem que ser primeiramente um líder e uma pessoa que precisa compreender que irá assumir riscos por si mesmo, pela empresa e por toda a estrutura que existe na empresa, seja quadro de funcionários, toda a parte operacional, financeira e de todos os investimentos que forem feitos. O empreendedor é aquele que assume riscos, aquele que pretende mudar o seu cenário, a sua realidade, não só a do próprio empreendedor, mas como de todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, tá? Então, é uma pessoa que tem pulso para assumir riscos e necessariamente precisa ter um instinto de liderança. Então, aquele empresário que decidiu montar um negócio, recebia as verbas da rescisão da empresa que eu trabalhava e daí eu decidi colocar uma lojinha, decidi colocar um restaurante, decidi colocar um barzinho, seja lá o que for. Muitas vezes é aquela pessoa que quer ser o próprio chefe e não entende que o chefe precisa ter esse instinto de liderança. Então, o empreendedor, ele tem que ser um líder nato, ou se ele não tiver despertado, né, esse instinto de liderança, aprender como despertar. Então, muitas pessoas têm dificuldade de lidar com atitudes que precisam ser tempestivas e, principalmente, assumir riscos do negócio. Então, o empreendedor, ele tem que ser um líder e ele tem que compreender que ele vai assumir riscos. E muita gente, às vezes, perde noites de sono quando precisa tomar decisões. Então, são atitudes que demandam muita maturidade emocional. A gente acredita que o empreendedor é aquele que domina de negócios, de números, ou de conseguir barganhar ou comercializar. Mas não, o empreendedor, ele tem essas características principais, tá? E principalmente inteligência emocional. Hoje pouco se fala na inteligência emocional e na capacidade emocional dos empreendedores, mas a gente tem visto várias pessoas adoecendo porque não se fala sobre isso. Então, muitas pessoas que vivem um nível de estresse muito grande porque têm dificuldade de lidar com essas atitudes que precisam ser tempestivas e assumir riscos. Então, o empreendedor, ele precisa ser esse aventureiro nato. Então, são questões que a gente precisa falar, tá? São questões que a gente precisa ver que são importantes para poder construir um negócio, seja de qualquer tamanho. Pode ser uma microempresa, pode ser um microempreendedor individual, ou uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de grande porte. O gestor ou o empreendedor, né, vai depender se ele assumir esses dois papéis, de gestor e de empreendedor, precisa ter principalmente inteligência emocional para conseguir lidar com os desafios que são diários, se não a todo momento que surgem na empresa, tá? Então, a inteligência emocional hoje é um assunto que vem sendo bastante discutido dentro da psicologia e que vem sendo amplamente difundido em todos os ramos, principalmente no ramo dos negócios. Então, hoje em dia, a inteligência emocional, ela vai ser a base para que eu consiga ser um bom líder,
para que eu consiga tomar decisões de forma tempestiva e de forma precisa, tá? Então, são as principais características que o empreendedor precisa ter. Então, é o seguinte, além de ser um líder, além de assumir riscos, é preciso aprender a desenvolver a inteligência emocional, tá? Para posteriormente a gente começar a compreender como é que funciona o mundo dos negócios ou como funcionam as questões burocráticas, que são assuntos que deveriam ser falados desde quando a gente é adolescente, de quando a gente está na escola. A gente tem que aprender a poupar, a gente tem que aprender a investir, a gente tem que aprender a tomar decisões, a gente tem que aprender a ter inteligência emocional para poder assumir os riscos que são inerentes às nossas vidas e às nossas decisões. Então, a outra base que precisa ter é sobre essa noção de investimento e do próprio controle do dinheiro, né? A relação da maioria das pessoas com o dinheiro é bastante negativa. Então, a relação com o dinheiro, quando se é empreendedor, ela tem que ser uma relação bastante positiva. Não só positiva, mas também compreender como manejar, né, os recursos que eu tenho, como aplicar esses recursos. A gente vai falar na segunda aula sobre os investimentos iniciais quando eu quero abrir o meu negócio. Mas o outro tipo de comportamento que um empreendedor precisa ter é saber lidar com o seu dinheiro, saber entender principalmente a capacidade de qualquer real que eu invista dentro da minha atividade ao qual eu vou empreender, ele precisa me gerar retorno de R$2, R$3. Então, eu não posso simplesmente investir recursos, seja ele na empresa, seja ele na minha vida pessoal, que não vai me gerar frutos, que não vai me gerar benefícios. Então, isso é uma inteligência financeira que o empreendedor precisará ter ou aprender a desenvolver, tá? A maioria das empresas hoje, as micro e pequenas empresas, elas não têm noção de quanto realmente que as suas empresas dão de lucro. E isso é um grande problema, porque eu costumo dizer que é como se fosse uma doença que vai crescendo ao longo do tempo, e em média de 2 até 5 anos, se uma empresa continuar com um bom aporte de capital, até os 5 anos, ela vai conseguir compreender se a empresa é rentável ou não. Então, chegando ao final desses 2 anos ou desses 5 anos, se houver instalação dessa doença que chama-se a empresa que sangra sem saber, né? É uma doença que a maioria das empresas tem. É um sangramentozinho que tem, que vai aumentando e perdendo energia. Chega um momento que não dá mais para sustentar. Então eu vejo entrando recursos, eu vou pagando as contas, eu vou achando que o meu negócio está sendo rentável, e chega um momento em que eu preciso investir novamente dentro da minha empresa, porque é verídico e não tem para onde correr, em que o investimento inicial que você vai fazer para abrir sua empresa, ele vai ter um período em que vai começar a depreciar. Então, os imobilizados, os móveis, eles vão começar a depreciar e você vai precisar fazer novos investimentos. E a partir daí, como é que eu vou lidar se eu não tenho recursos mais? E a maioria dos empresários também, o que é que faz? Vai abrir um negócio, toma dinheiro emprestado no banco, a empresa não gera retorno o suficiente para pagar suas atividades operacionais e o empréstimo feito. Então, é mais uma vez aquilo que eu disse. Se eu investir R$1, R$2, preciso ter de retorno R$2 ou R$3 no mínimo. Então, para que pague os meus custos fixos, os meus custos variáveis e me dê a capacidade de sustentar e de prover novos crescimentos para a minha empresa. A empresa ela tem que ser
autossustentável, ela tem que ser autorrentável, ela tem que ter rentabilidade. Isso são assuntos e conversas que a maioria das pessoas não tem antes de abrir o seu primeiro negócio. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque nem todo mundo tem conhecimento de empreendedorismo dessa forma, de entender que precisa ter uma inteligência emocional e de entender que precisa ter também uma inteligência financeira. Inteligência financeira não necessariamente significa entender da bolsa de valores ou entender sobre finanças em sua totalidade. Eu não entendo matemática financeira. Eu não entendo nada de fundos de investimento. Eu não entendo nada sobre aplicações financeiras ou aplicações de recursos. Eu não sei o que são títulos, eu não sei o que são ações. Isso não tem nada a ver. A gente já tem que começar com essa educação financeira desde a adolescência, para quem recebe uma mesada ou para quem tem uma poupançazinha e vai aplicando o seu recurso. Precisa compreender que se eu vou investir em algo, aquilo precisa me dar um retorno. Então isso vale tanto para a vida quanto para as empresas. Se eu gasto meu dinheiro com coisas que não me geram benefícios, se eu acho que a academia é um gasto supérfluo, mas eu não entendo que é um investimento na minha saúde, se eu gasto dinheiro com uma viagem, eu acho que é um gasto supérfluo, mas eu não entendo que aquilo vai me proporcionar momentos e qualidade de vida. Então, são essas ponderações que a gente precisa fazer quando a gente se decide ser empreendedor ou quando a gente se descobre empreendedor. A maioria das pessoas decidem ser empreendedores. Alguns já nascem com esse instinto de liderança, já aprendem de berço esse instinto de liderança e já aprendem também como lidar com o seu dinheiro desde aquele estágio, quando começou a estagiar na faculdade ou quando era menor aprendiz, que recebia uma bolsa e aí continuava poupando aquele dinheiro para poder decidir investir futuramente. Então, ser empreendedor vai muito além de gestão de empresas. Ser empreendedor vai principalmente dizer a respeito de como eu consigo lidar com as minhas questões emocionais, com as minhas questões de finanças. Então, se eu não tenho um bom equilíbrio emocional, se eu não tenho boa relação com o dinheiro, eu não terei boa relação no empreendedorismo. Então, são esses pontos que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa dar seguimento ao nosso curso. E eu vou tratar sobre esses investimentos iniciais, onde a gente vai compreender como destinar aquela aplicação de recursos que a gente vai fazer para abrir o nosso negócio. Então, primeiro ponto que eu preciso tratar com vocês é sobre a inteligência emocional e sobre a inteligência financeira, que eu quero que vocês tragam para mim futuramente essas dúvidas, ou podem colocar no chat aqui embaixo do vídeo. Vocês vão ter uma área livre para poder escrever e fazer perguntas, e eu conto com as indagações que vocês farão quanto à inteligência emocional que vocês têm de aprender a lidar com essas situações adversas, quanto também com relação a como é a relação de vocês com o dinheiro. Então, vejo vocês na próxima aula, tá bem?